Alô, minha gente, o nosso boa tarde ou boa noite, como queiram, deste sábado, deste dia 9 do mês de março de 2019. Hoje, a UME Taquara, a União Municipal Espírita, que congrega vários municípios da região do Vale do Paranhana, em Costa da Serra e Serra Gaúcha, reuniu trabalhadores e estudantes da doutrina espírita da região da UME para a palestra de abertura dos estudos do ano de 2019. A palestrante foi Denise Menezes, vice-diretora da área de estudos da FERGS. O tema, a importância do estudo para o trabalhador espírita. Participação especial do Grupo de Programação Juvenil da UME de Novo Hamburgo. Foi no Centro Espírita Irmã Dalva. Vamos ouvir a palestrante Denise Menezes, vice-diretora da área de estudos da FERGS, numa palestra muito interessante. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, de realizarmos mais um trabalho sobre o estudo do Espiritismo em nossas casas. Então, que nós possamos, como disse a nossa irmã prece, dilatar as nossas mentes, e abrir os nossos corações para a compreensão da importância do estudo do Espiritismo em nossas casas espíritas. Nós recebemos esse tema com muito carinho. Porque, como nós participamos da área do estudo do Espiritismo na FERGS e nós trabalhamos bastante a importância desse estudo dentro das nossas casas, então veio um tema muito oportuno para todos nós para esse trabalho. Aproveitando então a importância do estudo do Espiritismo para nossas casas, nós utilizamos a imagem que vocês estão vendo, que é uma imagem que nós usamos hoje para a área do estudo do Espiritismo da FERGS como um logo. Por quê? Porque ela nos remete, ali vocês podem perceber que nós temos Kardec e as suas obras. Então ela é bem clara para nós que precisamos ter em nós este estudo, mas a presença do mestre Lyonês nos nossos estudos dentro das nossas casas. Então, para nós, a área do estudo do Espiritismo FERGS traz esse logo como pertinente para o nosso trabalho, para a divulgação do estudo do Espiritismo dentro das nossas casas. E aí nós acrescentamos ainda um outro subtítulo que é Estude e Viva o Espiritismo, para juntar a importância desse estudo dentro das nossas casas. Então, nós estamos trabalhando neste viés. E hoje nós estamos trazendo para vocês essa questão do estude e viva o Espiritismo. Porque todos nós somos trabalhadores das nossas casas, facilitadores, atendentes fraternos, mas todos nós precisamos compreender que para realizarmos uma atividade adequada, coerente com aquilo que nós estamos fazendo, é necessário que estudemos. Então nós vamos falar hoje, basicamente, desta importância do estudo para todos nós. Por que nós precisamos estar inseridos a um grupo de estudo em nossas casas? Por que nós precisamos estudar permanentemente a doutrina espírita? Então, nós vamos ver aos pouquinhos, nosso tempo vai andando, mas a gente vai perceber o quanto é importante nós compreendermos, através desses slides, dessas falas que não são nossas, que foram buscadas todas dentro das obras, tanto das obras básicas, quanto das obras subsidiárias que trazem para nós a importância do estudo. Nós trouxemos da obra Estude Viva, que é Emmanuel que nos traz essa fala,
psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira. O título nós acrescentamos do próprio texto, que é a Assembleia de Fraternidade. Né? O que nos diz Emmanuel nesta fala? Ele nos coloca que a reunião espírita não é, ali está bem, colocamos bem grifado, não é um culto estanque à crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Define-se como sendo a Assembleia de Fraternidade Ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. Nós usamos esta mensagem de Emmanuel para que a gente perceba que nós, mesmo estando dentro das nossas casas, nós necessitamos buscar um conhecimento. E que este conhecimento não pode ficar estanque, não pode ficar parado, sem movimento. E o que nós precisamos é que este conhecimento flua, que ele ande. E para isso, nós precisamos ter a nossa fé raciocinada. Nós precisamos pensar sobre aquilo que nós estamos buscando. E aí, então, nós temos a explicação lógica aos problemas que muitos dos nossos irmãos vêm à nossa casa buscar. A explicação sobre os problemas da vida, sobre o ser, sobre o destino, que nós, se não tivermos essa compreensão e este entendimento, não conseguiremos auxiliar na medida certa. Então, o estudo do Espiritismo permite que façamos essa atividade ou este trabalho com mais clareza. Para isso é necessário que tenhamos em nossas mentes que o estudo que nós estamos realizando dentro das nossas casas, ele é permanente. Ele não vai parar. Nós começamos porque nós vamos buscar as respostas para os nossos problemas. A partir do momento que nós estamos sendo esclarecidos, nós começamos a nos inteirar da responsabilidade que temos com aquilo que estamos recebendo e vamos, então, buscando este conhecimento e trabalhando cada vez mais. Então, nós, trabalhadores das casas espíritas, temos que entender que a nossa tarefa permanente, além das que nós já realizamos, é continuar o estudo. Estude e viva, nos diz aqui, então, Kardec. Aí nós grifamos, porque está assim na pergunta, estude e viva. Como desinteressar-nos dos encontros? Aí nós colocamos de estudo, porque nós estamos falando sobre a importância do estudo em nossas casas, né, espíritas, nos quais se ventilam questões fundamentais da imortalidade da alma. E aí? O que vocês acham? Por que nós, em determinado momento, nos desinteressamos desses estudos sobre uma questão tão importante que é a imortalidade da alma? Porque no primeiro momento nós estamos buscando, como a gente viu anteriormente, solucionar problemas. Saber algumas coisas que para nós ainda temos muitas dificuldades. Mas no momento que nós já adentramos a um grupo de estudo, por que em determinado ponto da nossa caminhada, dentro da nossa casa espírita, nós nos desinteressamos? Já paramos para pensar sobre isso? Nós que estamos aqui hoje buscando essa compreensão, nós já fizemos essa reflexão íntima de por que em determinado momento eu me afasto dos grupos de estudo, ou me afasto de alguma atividade da casa, ou porque, né, a gente tem que parar e pensar, tem que fazer essas reflexões. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que está impedindo que demos continuidade a esses estudos. Então é uma pergunta que nós devemos fazer a todo instante, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos sabemos das nossas dificuldades, tanto familiares, de trabalho, mas também temos que entender
que temos que firmar, ter perseverança na continuidade do estudo. E por que permitimos que, em determinado momento, essa perseverança comece a diminuir? Então, isso é importante que a gente faça essa reflexão, certo? Aqui nós trouxemos só um paralelo para que a gente possa compreender melhor a questão da instrução e educação. Quando nós vimos o vídeo do congresso, qual é o tema? Educação com Jesus. Né? E aí nós fizemos esse paralelo. Instrução, ela se destina à sobrevivência. A instrução é aquela que nós recebemos externamente, né? De fora para dentro. Então, vem nos dizer que a instrução significa algo que vem de fora para dentro, com a função de adaptar o indivíduo às convenções sociais. O saber convencional. A nossa escola, né? Porque nós vamos para a escola, nosso pai, nossa mãe, algum responsável, chega no momento, tem que ir para a escola. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso me apropriar deste conhecimento para a caminhada. Então, isso significa algo, né, que vem lá de fora. Então, a instrução eu vou receber da escola. Tudo que eu preciso para o meu desenvolvimento intelectual. Mas a educação se destina à vida. E é essa educação que nós falamos quando estamos dentro das nossas casas espíritas. Essa educação que vai fazer com que a nossa vida seja mais tranquila, porque estamos compreendendo o que nós precisamos fazer. Por que estamos aqui? Da onde nós viemos? Tudo isso nós vamos aprendendo, compreendendo e trabalhando em nós, nas nossas casas, nos estudos. Então, a educação significa conduzir para fora, isto é, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades em nós, que em nós existem. Então, é o saber real. Quando eu estou no grupo de estudo, que eu começo a colocar as questões daquilo que a doutrina nos traz, os seus princípios, né? As leis de Deus, e começo a colocar em mim, essas mudanças vão acontecer. Por mais que eu tenha o conhecimento intelectual, a instrução, eu vou trabalhar com a educação que estou recebendo e vou trabalhar melhor lá fora. Então, eu vou exteriorizar essa educação que eu já consigo trabalhar em mim. Isso está lá no roteiro do estudo aprofundado da doutrina espírita. Educação espírita, como tema. Então, quem está já no estudo aprofundado da doutrina espírita já deve ter passado por esse tópico. Porque lá está escrito isso para clarear mais a nossa mente e nos dizer assim, é preciso continuar estudando, porque a educação ela é permanente, ela é constante. Estudar é educar a alma. Porque quando nós estamos estudando, e aí estamos falando o estudo da doutrina espírita, nós vamos fazendo várias modificações, principalmente comportamentais. Porque eu vou compreendendo aquilo que a espiritualidade vem trazendo à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, nosso modelo guia, e vou fazendo todas aquelas mudanças necessárias. Aí, perguntamos assim, e essas mudanças, elas são feitas só num determinado momento? Não. Elas vão acontecendo a cada momento, a cada compreensão que nós vamos fazendo de todo esse material riquíssimo que estão ali nas obras básicas e nas obras subsidiárias. Porque alguns pontos que ainda não ficam claros na nossa mente, no encontro de estudo, eu vou clareando e vou fazendo as mudanças necessárias. E isso vai nos facilitar para as atividades que nós realizamos dentro da casa espírita. Porque eu vou acolher melhor, orientar melhor, esclarecer melhor aquele irmão que ainda não tem essa compreensão quando adentra nossas casas.
Então, por isso que é importante nós estarmos sempre, permanentemente, num grupo de estudo, estudando sempre. Todos temos necessidade de instrução e amor. Isso está lá nessa obra maravilhosa, Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele nos traz estudar e educar a alma, porque todos nós temos essa necessidade de instrução, mas nós temos a necessidade do amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Então, quando nós estamos na casa espírita, trabalhando, colaborando nas nossas atividades, além de nós estarmos ali aprendendo e apreendendo, aprofundando o nosso conhecimento, nós somos servidores. Estamos servindo na obra do Cristo. Instrumentos para auxiliar aqueles que ainda não compreendem a mensagem do Mestre. Então, somos servidores de Jesus, trabalhando na sua causa. E aí o Espiritismo, né? Numa obra, eu estou com todas as obras aqui, depois eu posso até mostrar para vocês. Eu trouxe uma a uma para a gente poder visualizar, porque é importante que a gente faça essa visualização e percebermos que nós temos obras riquíssimas que trazem esses tópicos tão importantes para todos nós. E nessa obra, Opinião Espírita, que é uma obra de Emmanuel e André Luiz, eles trazem para nós, no capítulo 12, a aplicação espírita sobre a questão do espiritismo. Porque o que nós pensamos? Quando estamos na casa espírita, que nós vamos buscar o esclarecimento, todo o grupo de estudo, nas suas casas, vai estudar doutrina espírita. Então, o espiritismo, ele vem esclarecendo para nós aquilo que Kardec já nos trouxe, tá? Lá no Livro dos Espíritos. E a oportunidade que nós temos de fazer tudo isso é estudar em grupo, é estudar juntos. Porque Kardec nos diz que nós vamos compreender melhor quando nós fizermos a conversação. Então, se eu estudo sozinho, eu vou compreender algo. Mas quando eu estou estudando em grupo, a troca é muito importante. Então, é preciso que exista essa livre conversação, a simples conversação, como nos ensina e nos mostra Kardec. Lá no livro dos médiuns, do capítulo 3 do método, Kardec traz todas essas informações para que possamos entender o processo da continuidade do estudo em nossas casas. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja de andar, mas mesmo assim nós temos um aprendizado com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nós temos a oportunidade de nos reunirmos em grupo e aproveitar as coisas que acontecem do nosso dia a dia e trabalhar e discutir e conversar nos nossos grupos de estudo, esclarecendo as nossas dúvidas. E é um trabalho que todos nós precisamos fazer. Porque às vezes nós estamos com alguma dificuldade e dentro do nosso grupo de estudo, um fala, o outro diz alguma coisa e aquilo vai então sendo esclarecido, clareando as nossas mentes. E para isso, eu preciso estar aberto para buscar esse esclarecimento. Então, aquela questão de que eu não preciso mais estudar, nós temos que rever. Porque a todo momento é um aprendizado. Todas as coisas vão acontecendo e elas vão fazendo com que nós aprendamos mais. E Jesus utilizava, né, esta técnica, esse método de aprendizado, fazendo com que as pessoas trouxessem das coisas do seu dia a dia, então ele trazia o ensinamento para que todos pudessem compreender. E Allan Kardec, então, nos traz, né? E a referência que nós temos para os trabalhos que nós realizamos
na área do estudo do Espiritismo da Fés. Nós temos esse slide, que é a nossa referência para todas as atividades que nós realizamos, para as oficinas que nós ofertamos, as casas espíritas, as uniões através dos MTS, para que possamos conversar sobre todas essas obras. Se nós pararmos e analisarmos este slide, podemos pensar que ainda não precisamos estudar mais? Lembrando que nós realizamos os estudos das obras básicas. E ali, nas obras básicas, nós temos 5 obras. Depois nós temos o que é o Espiritismo. Obras póstumas. E lembrando também que Kardec nos diz que para aquele que quer conhecer a doutrina, saber como as coisas acontecem, é importante que ele leia primeiro uma obra pequenininha, fininha, mas de um esclarecimento muito grande para que nós adentremos então a obra, o Livro dos Espíritos, que é a obra, o que é o Espiritismo. E às vezes nós passamos por essa obra que a gente imagina que ela não tenha um conteúdo significante. E ela é a que abre as portas para o nosso estudo, segundo Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns. Mas nós temos também a Revista Espírita, que começou em janeiro de 1858 e terminou em 1869. Sendo que Kardec publicava uma revista por mês. Eu não sei de onde ele arranjava tanto tempo, né, gente? Porque ele fez tudo isso. E aí, muitas vezes, nós não buscamos os recursos para os nossos estudos dentro dessa obra maravilhosa que é a Revista Espírita. Aí nós vamos estudar outras obras e esquecemos que ainda não passamos por todas essas aqui. E olha quanto tempo nós teríamos, né? Levaríamos para poder estudar todas essas obras. Então, aí eu faço a pergunta novamente. Podemos parar de estudar? Sem chance, né? Estudar permanentemente. E continuaremos estudando também quando fizermos a nossa passagem para a espiritualidade. Por quê? André Luiz e Emmanuel, naquela obra anterior, Opinião Espírita, lá na mensagem introdutória deles, eles narram que eles, espíritos espíritas, continuam estudando as obras de Kardec na espiritualidade. Então, nós temos que continuar nos esforçando cada vez mais para trabalhar essa obra. Isso em nós, né? Gente, tudo a gente busca e tudo a gente vai fazendo assim também. Não podemos ficar sem o nosso guia aqui, né? Então, uma pergunta para vocês. Dentro de todas essas obras que nós estamos falando aqui, onde vocês imaginam que fale sobre estudo? Em quais obras dessas aqui fala sobre isso? O que vocês acham? Todas, nenhuma, uma só? Todas. Todas. Nós fizemos assim uma pesquisa e trouxemos algumas das obras que Kardec fala o tempo todo sobre a importância do estudo. Começamos, então, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a gente sabe que lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8, fala sobre estudo. Mas também tem outros itens ali que falam do estudo. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec já traz para nós esta fala e já diz a importância do estudo para todos nós. Mas também nós temos nos Livros dos Médiuns, que ele também ressalta a importância do estudo, que é no capítulo 3 do método, aonde ele traz a sequência, ele dá sugestão de estudo, a sequência como nós devemos realizar os nossos estudos.
Obras póstumas. Alguém já leu obras póstumas aqui? Uma obra belíssima. E lá, Kardec traz coisas belíssimas sobre a questão do estudo. O que é o Espiritismo, que é um livrinho pequenininho, também Kardec traz a importância do estudo. E o livro Viagem Espírita de 1862. Agora tem a outra capa, que é Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. Lá, num item que ele fala sobre os grupos de ensino, né, que ele fala, e que ele vai fazer a sua viagem, e ali ele percebe que já está acontecendo esses estudos, mas os estudos não dos fenômenos, os estudos da obra, já lá em 1862. Casas espíritas, centros espíritas, lá na França, já estudando as obras, se preocupando menos com o fenômeno e buscando mais o estudo da obra de Kardec, né? Da obra espírita. E no que é o Espiritismo, nós trouxemos, então, para deixar mais claro que o objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. Então, lá no que é o Espiritismo, uma das obras que fala sobre o estudo nos traz qual é o objetivo do Espiritismo. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento, né, dos homens. É o progresso do ser. Então, tudo isso vai acontecendo conosco ao longo do tempo, da nossa caminhada, das nossas casas espíritas, quando nós estamos fazendo parte destes estudos. Porque nós vamos entender por que estamos ali naquele momento estudando a doutrina espírita. Ou porque nós adentramos aquela casa espírita e nos sentimos confortáveis para dar continuidade no trabalho. Naquele determinado tempo, naquela determinada época. Porque nós temos o nosso momento. Né? Mas o cuidado que nós temos que ter é justamente perceber quando nós estamos deixando de lado essa busca do estudo. Isso nós precisamos ter o cuidado. E ver o que está acontecendo conosco para que isso esteja acontecendo. E quais as metas, né, que nos diz ali André Luiz na obra Estude e Viva? É a mensagem que vem, o nome da mensagem é Estude e Viva. Então, quais as metas? Nós pegamos só um trechinho desta mensagem. Quais as metas que nós temos que seguir para dar continuidade nas nossas atividades dentro da nossa casa espírita? Porque muitas vezes nós somos aqueles que chegamos à casa espírita, fizemos a nossa atividade e vamos para casa e só voltamos no dia da atividade. Não é isso? Às vezes tem aqueles que fazem mais, aqueles que ficam mais tempo, mas a maioria, a gente sabe disso, ainda pela falta de compreensão ou de entendimento da necessidade de pertencer àquela casa, ainda está fazendo só a sua atividade. Então, quando nós estamos estudando e buscando essas metas, nós vamos modificando esse comportamento. Nós vamos buscando trabalhar mais, nos envolver mais com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Porque o estudo permite isso. Então, as metas a seguir é estudar para aprender. É a meta que nós temos dentro dos nossos grupos de estudo. Aprender para trabalhar. Trabalhar para servir sempre mais. Estude e viva. No momento que eu estudo, eu vou vivenciar aquilo tudo que eu estou aprendendo. Colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Não esquecer que seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. Então, eu estou no grupo de estudo, eu vou auxiliar ao grupo com o conhecimento que eu tenho, com as coisas que eu
já aprendi. E com certeza o grupo vai devolver esse conhecimento também. Ou vai trazer algo novo que eu ainda não compreendo e que eu preciso compreender. Então existe uma troca nessas questões, quando estamos participando de um grupo de estudo. E isso é importante, porque faz com que a interação, além de ser dentro do nosso grupo de estudo, ela também aconteça com os trabalhadores dentro da casa. Porque vai existir aquela troca, a troca do conhecimento, mesmo quando existe uma dúvida, nós vamos questionar o nosso companheiro que está ali, que pode nos esclarecer melhor. Então a integração vai ser maior, a fraternidade vai ser maior. Como nos diz lá no slide anterior, a Assembleia da Fraternidade, a Assembleia Fraterna Ativa, é isso. É essa troca que nós vamos fazer numa reunião que nós estivermos realizando. Porque nós já estamos compreendendo. Manuel Filomeno de Miranda, a obra ficou aqui, essa eu vou poder mostrar para vocês. Consciência e mediunidade. Na quarta parte desta obra, Manuel Filomeno de Miranda fala exclusivamente sobre estudo. E ele traz riqueza sobre a questão do estudo para nós. Aqui ele nos diz um trechinho que nós pegamos na obra. Estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Então, ele está bem claro aqui. É incontestável, né? É dever que não nos é lícito postergar. Então, eu tenho que buscar o conhecimento. Eu preciso estudar. Seja qual for a justificativa, porque às vezes nós, para não darmos continuidade, nós buscamos justificativas. Às vezes, claro, vai acontecer de que nós não temos condições, mas vamos faltar um dia, 2, quem sabe, mas retomemos e continuemos o nosso estudo. Mas não podemos nos apoiar nessas justificativas e não dar continuidade. Então, aqui, ele diz assim, eu vou ler dentro da obra, porque aí fica mais claro. É o capítulo 4.3 desta obra, que ele fala do estudo, e o título é O Estudo no Centro Espírita. Então, ele já vai direto para nós. Né? E ele diz assim, como deverá ser feito o estudo por iniciativa da casa espírita ou do indivíduo? Então, aqui ele já está nos dizendo assim, como deve ser feito esse estudo? Para a nossa casa e para mim, para o indivíduo. E ele diz assim, então, para nós. Passada a fase de despertamento e assumida a condição de espírita professo, estudar passa a ser um dever com a própria consciência. Uma forma de penetrar-se no conteúdo libertador da doutrina e vincular-se emocionalmente aos espíritos que representam Jesus na Terra, os quais têm por missão consolar, esclarecendo e erradicar a ignorância, fonte de todos os males. Essa é a oportunidade que nós temos com os grupos de estudos em nossas casas. Nos dias mais Filomeno, necessário e salutar que se busquem os programas de estudo oferecidos pela Casa Espírita. E todos se devem organizar para oferecê-los. E a eles integrar-se, colaborando para a manutenção dos mesmos. Então, existe todo um trabalho daqueles que coordenam a nossa instituição e aqueles que coordenam os estudos da casa, para que esses programas de estudo que nós estamos realizando, eles tenham continuidade. E que até aquele momento que estamos ali, nós aproveitemos. Então, é importante que nós saibamos que essas obras, elas existem para nos facilitar e para também nos dar força para continuarmos e perseverarmos nesses estudos que são tão importantes para todos nós. É importante para a casa,
porque vai trazer a luz do Evangelho, vai trazer a mensagem de Jesus, mas também é importante para o indivíduo porque ele vai esclarecer mais, se esclarecer mais, vai compreender mais a questão da sua existência e da sua imortalidade. Filomeno continua nesta obra, mais adiante, trazendo mais informações sobre o estudo. Vai aparecer no outro slide. Voltando ao Estudo de Viva de André Luiz e Emmanuel, né? Lá na introdução, André Luiz nos traz, e Emmanuel, o tema, né? O título, Na Escola da Alma. É uma belíssima mensagem. Quem tiver a obra e quiser dar uma lida, vai entender a importância deste título, Na Escola da Alma. Nós trouxemos só um trechinho. Porque ele diz assim para nós, que quem aspire em tesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo da vida, deve e precisa estudar. Isso é só um trechinho da mensagem, só para a gente deixar vocês com vontade de ler mais a mensagem. Porque ela é belíssima e ele nos traz, né, a questão da escola da alma. Então, nós, da área do estudo do Espiritismo, estamos trabalhando nesse viés da escola da alma para sairmos da escola formal. Que a escola formal é aquela que nos traz a instrução, como nós vimos antes. Mas a escola da alma, que as casas espíritas oferecem, ela traz a educação do espírito para a sua evolução moral. Então, nós temos que diferenciar a escola formal e penetrar mais na escola da alma, que é o nosso propósito nessa existência. É um despertar do espírito para o estudo. Mais uma vez, Filomeno trazendo ali sobre o estudo. E ele vem nos dizer que estudar não é apenas proposta para a absorção de valores externos, a instrução, de informações apenas, mas um convite, né, favorecedor do autoconhecimento através da reflexão atenta de todos os estímulos que recebemos, inclusive dos conteúdos psíquicos que emergem de nosso inconsciente, influenciando o comportamento pessoal. Olha a importância do estudo para todos nós e esta continuidade que devemos ter. Porque se nós estamos buscando, né, os valores externos e não compreendemos a importância do valor interno, que é a educação, nós vamos ficar na materialidade. Mas se nós estamos estudando e compreendendo essa transformação necessária que devemos realizar como espíritos imortais, nós vamos perceber que essa transformação vai acontecendo e a nossa consciência vai assimilando isso. Então, nós vamos, com certeza, ter a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, e nós vamos praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque estamos compreendendo a sua mensagem. Então, para isso, mais uma vez, nós estamos aqui colocando. É importante que todos nós que estamos trabalhadores de uma casa espírita estudemos. Porque é necessário que façamos essa mudança de comportamento. E que ela não seja só uma mudança de comportamento dentro das nossas casas. Ela vai ser a extensão. Essa mudança de comportamento será lá fora também. Então, nós precisamos pensar, refletir sobre isso. Para conseguir-se, no entanto, essa convicção geradora de salutares efeitos morais, é imprescindível o estudo da doutrina com aprofundamento mental dos seus postulados. Então, eu não posso só passar, dar uma olhada. Com licença. Dar uma olhada
naquilo que estamos estudando. É necessário que aprofundemos e façamos as nossas reflexões sobre aquilo que nós estamos estudando, sobre aquilo que nós estamos recebendo, questionando, né, perguntando e ver aquilo que realmente é importante. Se não está saindo fora dos princípios da doutrina, então o estudo permite isso. Permite que façamos essas reflexões. Essa mudança comportamental, essa mudança de pensamento. Então ele nos diz que é uma convicção geradora de salutares efeitos morais. Porque quando nós compreendemos aquilo que a doutrina nos ensina, nós vamos fazer esses efeitos salutares em nossas mentes. É trabalhoso? Sim. Porque nós vamos mudar muito aquilo que nós hoje fazemos. E aí nós vamos ter que rever aquilo que nós fazíamos e o que nós temos que fazer a partir de agora, a partir da compreensão deste estudo. Luz Dias Viana de Carvalho, o título do livro é Reflexões Espíritas, lá no capítulo 27, Comportamento Espírita. Também é uma mensagem belíssima, mas a gente tem que utilizar aquilo que traz para nós, dentro do texto, sobre o estudo. Então, ele vem trazendo, referimos-nos a estudo, é a sequência do slide anterior, em razão de que uma simples olhadela nos seus livros básicos ou uma leitura superficial, ocasional, podem ser consoladoras para o momento da aflição, nunca, porém, suficientes para uma real mudança de ótica sobre a vida, afetando o comportamento, que se deve renovar, mudando de expressão. Então, aqui fica mais claro para nós que o aprofundamento do estudo, ele vai fazer com que mudemos a nossa ótica em relação às questões da vida. E isso acontece muito com os nossos irmãos que adentram a nossa casa espírita e que querem conhecer a doutrina espírita. Eles vão lá, adentram ao grupo de iniciantes, do IED, né, do introdutório, enfim, e vão recebendo a informação. Alguns se assustam, porque começam a fazer essas reflexões e acabam, né, desistindo. Porque exige uma mudança que talvez naquele momento ele não esteja ainda, né, suficientemente forte para realizar. Mas tem outros que, compreendendo a mensagem, continuam o estudo e lá na frente serão os nossos trabalhadores, né, da última hora. Então, isso acontece conosco. E essa olhadela, ela não pode ser passada rápida. Ela tem que ser aprofundada para que nós façamos essa mudança de comportamento. E isso é importante que nós saibamos fazer. Claro que nós sabemos que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Porque nós vamos aos poucos trabalhando em nós. Algumas coisas nós vamos conseguir ajustar. Outras nós ainda estamos pendentes, mas que com a continuidade do estudo, com certeza lá adiante, nós faremos as mudanças necessárias. Olha, eu tinha dado uma pausa por causa do horário das 15h30. Eu tenho mais alguns slides para a gente trabalhar. Dou continuidade, claro. Então, vamos lá. Já passei rapidinho a pausa, viu? Do cafezinho. Já não deixei o pessoal pensar muito para não sentir vontade, né? Então, o que nós colocamos aqui? Esta imagem nós colocamos como um grupo estudando, né? E com o estudo que vai realizando, ele vai montando, né, o seu quebra-cabeça nas suas descobertas, nas suas compreensões. Mas o que vocês podem observar nessa imagem? Neste grupo. Alguém consegue
colocar? Uma diversidade de pessoas de vários... Isso, a diversidade. Né? Porque quando nós estamos nos nossos grupos de estudo, é isso que acontece. É uma diversidade de pensamentos, de ideias. E nós temos que saber que precisamos trabalhar tudo isso no nosso grupo de estudo. E a continuidade dele é que vai fazer com que esta integração aconteça fraternalmente. Porque cada um é diferente do outro. Mas todos podem ter o mesmo pensamento na questão da essência da doutrina. Então, nós temos que pensar que o benefício do estudo do Espiritismo, ele vai ser para o indivíduo melhoria íntima, quando ele está fazendo este trabalho. Aqui nós estamos falando só para o indivíduo, certo? Uma melhoria íntima. Autoestima, quando ele está à frente desse estudo. Conhecimento que nós vamos adquirindo. Então, olha o que proporciona o nosso estudo dentro da nossa casa espírita. Melhoria no relacionamento interpessoal. Convivência. Né? Maior reflexão sobre as leis naturais e a sua condição de espírito imortal. Vamos entendendo que nós estamos nessa existência de passagem e que vamos realizar aquilo que nós precisamos e que tudo é possível realizar. Mas para isso nós temos que entender as leis de Deus. Favorece romper maus pendores e vícios. Olha as mudanças que nós vamos realizando ao longo da nossa existência e ao mesmo tempo que nós estamos estudando, essas mudanças vão acontecer. Aprimoramento e progresso espiritual do indivíduo. Vínculo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem de evolução. Então, tudo que eu estou adquirindo de conhecimento e eu estou conseguindo fazer comigo mesmo, com certeza vou levar para a continuidade, para a minha vida futura. Então, o estudo do Espiritismo nas nossas casas, para cada um de nós, isso são algumas pinceladas, né? Vai favorecer todos esses itens para aquele que realmente quer buscar o estudo como uma fonte iluminativa. Mas aí nós pensamos, só para o indivíduo que o benefício do estudo acontece? Não. Ele acontece também, desculpa, esqueci de um item, ó. Desenvolver, isso é importantíssimo, gente. Desenvolver o gosto pela leitura, estudo e pesquisa. Claro que aqui nós vamos pensando que o grupo de estudo está com aquele facilitador que também tem este gosto pela leitura, pelo estudo, pela pesquisa e que vai alavancar no seu grupo ou vai fazer com que o seu grupo desperte para isso. Então, quando nós estamos estudando em grupo e que nós temos este facilitador que nos orienta e nos esclarece e também nos traz essas leituras riquíssimas, nós vamos despertando esse gosto pela leitura. Então, para isso, a gente vai aprendendo, né? A ler, a pesquisar, né? A estudar sozinho, mas estudar. Então, quando nós temos este entendimento individual, nós vamos levar esta compreensão também para a nossa casa espírita. E isso vai resultar o que na nossa casa espírita? Este benefício do estudo. Vai resultar em trabalhadores atuantes e compromissados.
que no momento que eu estou no grupo de estudo, estou entendendo a importância dele e o que ele faz para mim, com certeza eu quero que isso também vá para todos aqueles que estão comigo dentro da casa espírita. Então, seremos trabalhadores, futuros trabalhadores, os estudantes, né? Futuros trabalhadores compromissados e atuantes da casa espírita. Integração entre trabalhadores. A convivência vai ser melhor, né? A fraternidade. Preserva a pureza doutrinária, porque estaremos falando de Jesus à luz da doutrina espírita, e essa pureza doutrinária não terá desvios, porque estaremos falando a mesma língua, né? Então, se eu estou lá no recebendo o atendimento fraterno, o atendente fraterno vai falar de Jesus, assim como aquela pessoa que está trabalhando na área da família também. A linguagem vai ser a mesma. Não vai se mudar nada. Vai se manter a pureza doutrinária que traz Kardec nas suas obras e na mensagem de Jesus. Porque estamos compreendendo. Contribui para a unificação do movimento espírita. Aí nós vamos entender por que estamos fazendo este movimento, que foi feito hoje. Quantas casas estão aqui hoje? Né? E quantos estão se integrando, que não se conheciam, estão se integrando hoje? Estou conhecendo a outra casa, né, que está ali trabalhando da mesma forma, com a pureza doutrinária que lhe é lícita, né? E eu estou aqui integrando, estou conhecendo este movimento que está sendo feito. Então, a unificação do movimento espírita é assim que ele vai acontecendo. Vou sentir necessidade de participar mais? Se a minha casa não me proporcionou uma atividade, mas a casa co-irmã proporciona, eu estarei lá, porque falamos a mesma linguagem. Estudo metódico do Espiritismo. Quando ele fala do estudo metódico do Espiritismo, é aquela organização que Kardec nos traz, que é necessário que façamos esse estudo para compreendermos melhor a doutrina. Crescimento em quantidade e qualidade. Teremos, com certeza, mais trabalhadores e trabalhadores com qualidade. E para a sociedade, depois que nós estamos entendendo, depois que nós já estamos colocando tudo isso em prática na nossa casa espírita, e o que nós vamos levar para a sociedade? Este benefício, este estudo. Conscientização sobre a responsabilidade de todos da construção do bem. Né? Então, aquele cuidado com aquilo que eu estou me envolvendo lá fora. Então, eu não posso mais fazer aqui, dentro da casa espírita, uma coisa e lá fora na sociedade outra. E isso o estudo vai nos mostrando. Compartilhar a construção da paz. Manter o nosso pensamento ativo, buscando sempre o equilíbrio, o amor, a tranquilidade. Que isso é um desafio para todos nós. Porque nós ainda temos as nossas dificuldades. E ainda cometemos equívocos. Mas temos um esforço, né, e perseverança para continuar a fazer esse trabalho da construção da paz. Que será a nossa paz e a paz do outro. Maior compreensão sobre o problema do ser, do destino e da dor. E isso ao longo dos nossos estudos nós vamos ver. É uma obra também maravilhosa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Melhor convivência nos grupos sociais. Nós vamos ter essa convivência mais pacífica com os nossos irmãos, mesmo que eles tenham ideias opostas às nossas. Mas nós vamos saber nos comportar e conviver melhor com eles. Contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e mais evangelizada. Então, eu não posso, mais ser aquele que vai colocar mais uma lenha na fogueira. Eu preciso pacificar.
tem uma mensagem de Emmanuel. Eu acredito que seja no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, que é pacifique sempre. É uma mensagem belíssima e que vem bem para nós, nesses momentos que nós estamos vivenciando, que a gente vai, então, se pacificando. Então, quando estamos entendendo a proposta do estudo dentro da nossa casa espírita e que nós estamos introjetando tudo isso, colocando dentro de nós estes conhecimentos, entendendo essa doutrina maravilhosa, que é consoladora, como disse o nosso irmão, esclarecedora, né? Orientadora, nós vamos trabalhar na nossa sociedade espírita de uma maneira, né, tranquila, e com certeza levaremos essa pacificação para a sociedade externa, né, lá fora. Então, nós tivemos esses 3 caminhos do benefício dos estudos, né, para nós, para a nossa casa e para a nossa sociedade. No livro Pão Nosso, né, no capítulo 1, Emmanuel já nos traz assim, ó, mãos à obra. E já nos manda trabalhar. Né? Vamos trabalhar, não podemos ficar parados, não podemos ficar estanques. A fé raciocinada, ela não é estanque, ela é movimento. Né? Então, convence-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, hoje nós estamos aqui um grupo grande e todos nós sabemos qual é o nosso serviço que nos compete. Se hoje nós estamos buscando compreender a questão do estudo, agora é o momento de refletirmos e ver aonde eu quero chegar com tudo isso que eu estou recebendo. O que eu vou fazer com todo este conhecimento que eu estou recebendo? Então, mãos à obra, como nos diz Emmanuel, para que nós possamos realizar um trabalho e um trabalho com qualidade. Manuel Filomeno de Miranda, mais uma vez, nos diz: estudar, pois, é atitude essencial da vida. Olha como ele já traz assim bem afirmativo. É atitude essencial da vida. Estudar de todas as formas ao alcance. Aí ele nos traz ali, ó, sugestões para que continuemos estudando, que é lendo, ouvindo, refletindo, meditando e interagindo com as pessoas, com a natureza, consigo mesmo, aproveitando essa maravilhosa viagem da evolução, minuto a minuto, com a consciência atenta para reter o que Deus tem para nos ofertar. E aonde nós estamos recebendo essa oferta de Deus? Hoje, para nós, que temos a sugestão ali, lendo, ouvindo, são as obras. São as obras de Kardec. Essas obras que chegam até nós, que Kardec nos ofertou, e que nós temos condições, sim, de estudá-las. Mas para isso nós precisamos fazer um esforço. E queremos estudar. Porque aí nós vamos aprofundar e vamos fazer essa viagem evolutiva que tanto nós almejamos. E a viagem é de cada um. Alguns irão mais à frente. Outros terão o seu tempo, vão mais devagar. Mas todos chegarão a essa evolução. Né? Então, o espírita consciente, ele vai chegar até Deus através de todas essas reflexões. Mas ele vai estar consigo mesmo e depois que ele fizer todo esse trabalho de estar consigo mesmo, tendo Deus na sua mente e no seu coração, ele irá ao próximo. Então, quando nós tivermos essa consciência de que o estudo faz com que nós cresçamos como seres, né, imortais que somos, espíritos imortais,
que nós conseguimos ter Deus em nossa mente e em nosso coração. Porque entendemos essa necessidade, nós vamos levar para os nossos irmãos com mais tranquilidade essa mensagem, né, evangélica que Jesus nos traz. Então, é necessário que façamos essas reflexões. Assim, eu trouxe aqui, apesar de estar com as obras aqui, né, eu trouxe as obras que nós utilizamos para trabalharmos hoje essa mensagem do estude e viva o Espiritismo. Porque este é o caminho para todos nós que estamos nas nossas casas espíritas. Nós começamos com o Estude Viva, que utilizamos bastante, o Pão Nosso, aqui, Reflexões Espíritas, do Divaldo, também é do Filomeno, não, do Viana de Carvalho, Consciência Mediúnica, que é do Filomeno, e Opinião Espírita, que é André Luiz e Emmanuel. Mas antes, eu quero trazer antes de encerrarmos, eu quero trazer uma notícia para vocês. Nós estamos agora iniciando na área do estudo uma nova oficina para o PAF 2019, o Plano de Atividade Federativa 2019, que é sobre os documentos orientadores da área do estudo do Espiritismo Nacional. Esses documentos foram trabalhados desde 2014 e foram aprovados no CFN de 2018, em novembro de 2018, e já estão agora à disposição em PDF para todos que quiserem acessar o site da FEB, orientação para a área do estudo do Espiritismo. Tá? Ali para aquelas casas que querem entender a questão do estudo, a organização, o objetivo do estudo nas nossas casas, por que dar esta continuidade, né, do estudo nas nossas casas. E junto também já está lá, nós temos aqui Introdução ao Estudo das Obras Básicas, também já está lá. Né? E o estudo IE. Estudo é o Introdutório ao Estudo da Doutrina Espírita. IED. A gente, tanta sigla, gente, que nós nos perdemos, mas aos pouquinhos a gente já está se achando. Então, todo esse material, ele está no site da FEB, pode ser baixado em download. E nós vamos fazer uma oficina, a área do estudo espiritismo da FERGS, já está com esta oficina pronta, que teremos agora no dia 23 de março, em Esteio já esta oficina, para levar a todos os facilitadores este material, para que possamos desenvolver essas atividades nos nossos centros espíritas com maior clareza. Então, é um subsídio, né, que nós temos, e este trabalho, então, vai ser muito importante. Posso te fazer uma pergunta, Denis? Claro. Ontem nós tivemos a reunião da UME, a gente apresentou essas duas obras em cima, e talvez pelo lápis meu, eu coloquei que aquele, o segundo, estaria substituindo o amarelo. Não. Foi o IED. Não. O IED, ele é um opúsculo realizado pela FERGS. Sim. Mas ele não está inserido no da FEB? Não. Ele foi utilizado alguns tópicos, na realidade, né, desse trabalho que a gente já tinha feito pela FERGS, foi aproveitado para colocarmos dentro do nacional. Mas nós permanecemos ainda com o IED da FERGS, porque ele auxilia muito nos roteiros de atividades. Né? Então, ele não... Então, bom seria fazer... Isso, porque aí a casa vai ver qual a melhor opção, né? A bibliografia do novo é muito boa. Né? É isso. Mas nós temos também no IED, a gente também tem boas bibliografias. Então, o pessoal que estava na reunião ontem lá em Canela, retira aquilo que eu disse. Permanece o amarelinho. Isso. Tá? Porque o amarelo, ele é FERGS, né? Ele é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O outro é FEB, é de âmbito nacional. O e-mail não está claro.
Então, a gente permanece ainda com esse. E todos esses trabalhos realizados, nós também utilizamos o plano de trabalho federativo e utilizamos o orientação ao centro espírita para que é a nossa base. Então, todo esse trabalho, até mesmo hoje, a atividade, nós buscamos, certo? Então, que a gente consiga, dentro dessa proposta que foi trazida pela UME Taquara, né, realizar as atividades dos nossos estudos e que todos deem continuidade nessa atividade, porque ela é de extrema importância para todos nós. A Denise ali, bom, se conecta o microfone. Vamos aproveitar mais um recadinho, convite da Casa de Dondalva. Estará acontecendo dia 6 de abril o FET, o buffet de cachorro quente, em prol de arrecadação para a verba da futura sede da Casa Espírita. Já está em andamento, então toda ajuda, toda a campanha será bem-vinda. E enquanto a Denise termina de instalar o microfone, tem vontade de ver. Vou começar com uma pergunta bem amena. Na sua visão, ou na visão da FERX, ou mesmo da FEB, quais os motivos da evasão, deserção dos participantes do ESG? Evasão. Nós conversamos bastante sobre essas questões na área do estudo do Espiritismo. Até porque não é uma questão assim de uma única casa, né? Mas muitas casas estão com essa dificuldade. Nós entendemos que a questão da evasão, muitas vezes, ela pode acontecer no momento em que nós não temos a compreensão dessa importância do estudo por parte. Isso vai, né? Por parte daquele que está à frente do grupo de estudo. Estou respondendo mais à questão do estudo, porque a área do estudo do Espiritismo, ela se preocupa muito, que é o nosso objetivo, com o facilitador. Porque se o facilitador não se apropriar do entendimento e da responsabilidade que ele tem, do trabalho que ele vai fazer junto aos integrantes dos grupos de estudo, a probabilidade é que esses participantes se evadam. Então, o facilitador, eles têm que estar apropriado da sua atividade, do seu papel junto ao grupo de estudo. É ele que vai conduzir. Mas nós sabemos que somos espíritos em caminhada e cada um tem o seu tempo e o seu momento. Então, a gente não pode dizer que é por isso ou por aquilo. Mas, como a gente está falando de estudo, nós estamos levando essa mensagem ou essa fala para os grupos de estudo, para aquele que fica à frente deles, que é o facilitador. Então, não estamos responsabilizando o facilitador por isso, mas ele é aquele que vai sensibilizar, é aquele que vai cativar, que vai fazer com que aquele integrante permaneça. Então, o estudo, a pesquisa, a leitura, tem que partir do facilitador para que ele possa estimular aqueles integrantes do grupo de estudo. E a evasão, ela acontece porque, às vezes, a pessoa, no seu tempo, ela ainda não compreendeu essa proposta. Ou vai em busca de respostas que aquele encontro não é o suficiente para ela. E aí a gente percebe essa evasão. Mas que não seja uma evasão porque aquele que está à frente tenha deixado acontecer. Mas sim porque a pessoa realmente não compreendeu. Mas isso tem acontecido em função da necessidade daqueles que estão adentrando as nossas casas. Porque até então estão buscando a resposta para a sua dor momentânea. E quando ele não consegue
ele não dá continuidade. Mas cada um tem seu tempo. Não sei se eu consigo passar a resposta. Uma casa espírita pode ter trabalhadores que não estejam inseridos em grupos de estudos? Nós pensamos que a questão do trabalhador existe, cada casa tem o seu estatuto, cada casa tem o seu regimento. Então, o trabalhador, para que ele compreenda a permanência dele num grupo de estudo, talvez isso tenha que ficar bem claro para ele, já dentro de um regulamento. Então, a gente não tem como dizer assim, vai acontecer isso. A gente precisa estar embasado em alguma coisa. Mas, acreditamos que, para que eu faça uma atividade dentro da casa espírita, eu tenho que ter o conhecimento. E este conhecimento daquilo que eu estou executando, eu só vou adquirir dentro de um grupo de estudo. Então, vai depender muito de como a casa conduz. Cada casa tem o seu regimento, tem o seu estatuto. Agora, a questão da pessoa, do indivíduo estar no grupo de estudo, também vai depender dele, né? Mas a gente entende que é importante que, para que ele faça uma atividade na sua casa, ele esteja inserido num grupo de estudo. Que é o estudo que vai fazer com que tudo se conduza da melhor forma possível, né? O que deve constar no regimento interno. No regimento interno, isso. O que dizer de estudos usando como base as obras básicas? Gente, nós temos, agora mesmo nós mostramos, tem ali o introdução, né? O documento que traz sobre o estudo da obra, né? Mas cada casa vai adequar como achar necessário. Estudar a obra básica sempre, né? Não temos como fugir disso. Então, como nós vamos estudar, de que forma nós vamos, a metodologia que nós vamos utilizar, aí vai depender de cada casa, mas a gente já tem um documento orientador que pode nos auxiliar. Agora nós temos, né? Então, a gente se apropriar disso e ver qual a melhor maneira de conduzir o estudo. Mas estudar sempre as obras básicas. Está começando a ficar mais quente um pouco. Para o trabalhador mediúnico é necessário estar estudando? É o que nós conversamos antes. O trabalho, a reunião mediúnica, ela é uma reunião privativa e tem um outro viés ali do trabalho. O estudo, ele vem para auxiliar esse trabalho. Então, entendemos que a pessoa tem que estar inserida num grupo de estudo e atuar na sua reunião mediúnica. Mas aí entra naquela questão, cada casa tem o seu regimento, tem o seu estatuto, e nós não sabemos como isso acontece, né? Mas entendemos que a pessoa precisa estar inserida, sim, num grupo de estudo. Qual a importância em incentivar os estudantes a lerem as obras básicas? Agora já é fora do grupo de estudo, né? Além do grupo de estudo. A importância de eles lerem. Isso, a importância de incentivar os estudantes. Nós pensamos que para que aquele participante de grupo de estudo ele tenha essa sensibilidade, ele se sinta a vontade de ler, de pesquisar, de estudar, ele precisa ter o exemplo e ser estimulado a isso. Então, aí recai mais uma vez aquela questão de como o facilitador está trabalhando com o seu grupo. Então, se eu estou num grupo e trago um tema, para que o participante ele sinta vontade de ler aquilo que ele está escutando, vendo, é importante que o facilitador traga junto à obra, mostre aquilo para que ele possa, então, sentir necessidade de manusear aquela obra, para ele começar a perceber. E nós sabemos que a leitura, ela não precisa ser toda da obra, um trechinho, que aí ele vai pegando um gosto pela leitura. Né? A gente não tem como começar a ler tudo de uma vez só. Mas Divaldo sempre disse que para nós começarmos a ler alguma coisa,
uma página, ou menos até, uma página, 15 minutos que seja do nosso dia, nós vamos começar a criar o hábito da leitura. E o estudo é a mesma coisa. O participante do grupo de estudo também. Ele vai criar o hábito da leitura quando ele se sentir estimulado a isso, né? Por isso que a gente pensa sempre que o facilitador é que vai dar o impulso. É ele que vai levar aquele participante a sentir essa necessidade de pesquisa, de estudo e de leitura, principalmente, né? Mas para isso a gente precisa estudar também. O aluno dá como exemplo 15 minutos diários que ele dedica A leitura, né? Claro que a gente não fica só em 15 minutos. Né? Vai pegando gosto, né? Vai pegando gosto. Quando eu desencarnar, o que perguntou não sou eu, Tá. posso continuar trabalhando na casa, pois já me sinto muito ligado a ela. Gente, pergunta. Não tem como responder, né? Porque cada caso é um caso. E eu não sei eu não sei nem como eu vou, né, ficar nessa situação aqui. Mas a gente espera, realmente, assim, que quando nós estamos numa casa há muito tempo e que nós temos um trabalho com qualidade, efetivo, trabalhando, servindo na seara do mestre, e quando nós partimos para a parte espiritual, a gente pede realmente, eu penso, né? Aí é uma coisa da energia, eu penso que a gente quer voltar para o ambiente onde nós já estávamos para auxiliar, né, gente? Aí a gente tem que entender que é voltar para auxiliar, para o trabalho. Quando nós já estamos melhores, que nós já nos preparamos adequadamente na espiritualidade, que a gente possa retornar àquele ambiente onde nós atuamos um dia, né? Mas isso, cada caso é um caso. Não tem como dizer que se vai acontecer ou não, né? De repente, a gente sabe que os espíritos não ficam num lugar só, né? Eles atuam em várias frentes. Então, a gente não tem nada mais para fazer. Talvez não seja o mentor, viu? O trabalhador precisa estudar sempre. Mesmo quando já passei por todos os estágios do estudo e por todas as obras básicas. E aí, o que vocês acham? Agora eu vou pedir ajuda aos universitários. Nós vamos continuar estudando não só nesses níveis, a gente vai continuar estudando, né, quando nós estivermos na espiritualidade. Então não vamos perder tempo, vamos aproveitar e vamos continuar esse estudo para que cheguemos lá na espiritualidade e ele esteja mais aberto, mais claro ainda para que nós recebemos mais as inspirações. Mas o estudo é permanente, continuidade dele sempre. Nós não sabemos tudo, né? Ainda estamos engatinhando nesse aprendizado. E quando nós estamos engatinhando, significa que nós vamos precisar de muitas coisas para nós nos levantarmos e darmos continuidade à caminhada. Então, cada dia é um aprendizado, né? Então, estudar sempre, com certeza. Essa aqui é a praticidade do universitário. Vamos lá. Quando posso me considerar formado na doutrina espírita? Aqui, ó, não estou inventando. Ó. Existe alguém que se formou? Pois é. Estou pensando nisso, mas eu sabia que ele se formou em espiritismo, né? Mas é bem interessante, porque dependendo de como nós nos colocamos na questão do estudo e do entendimento da escola de almas que nós falamos, né? Nós podemos sim pensar que a doutrina espírita pode fazer essa formação, né? Que não é uma formação de almas, mas sim uma formação de uma escola formal, que não é a proposta do espiritismo. Então, nós não vamos nos formar em doutrina espírita nunca, né? Mesmo porque, como eu falei anteriormente, naquele livro Opinião Espírita, o próprio Emmanuel e André Luiz continuam estudando a doutrina espírita na espiritualidade, né? E também tem outra obra, que é Espírito, Religião dos Espíritos, onde ele também traz essa informação, que eles estudam o Evangelho,
o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, significa que nós não vamos nos formar nunca, a gente vai estudar sempre. E que a gente aproveite, né? Que a gente tem condições de estudar sempre para chegarmos lá na espiritualidade com uma bagagem um pouquinho mais cheinha, né? Mas dificilmente nós teremos. Mas é a interpretação de cada instituição, se existe alguma instituição que dê um diploma ou que faça isso, eu não sei dizer para vocês. Né? Mas, a princípio, eu acredito que não. Não é a proposta da doutrina. A questão de 10 anos atrás, mais ou menos, a Universidade do Paraná, não sei se é a federal ou uma particular, estava oferecendo um curso de formação espírita. Mas acredito que não tenha tido sucesso porque não tem mais notícia. Até mesmo porque eles fariam um estudo espiritualista, né? Não seria da doutrina espírita. Compõe o espiritualista, né? Mas temas. Vamos dizer, a chamada era da doutrina espírita. Mais alguma pergunta que nós tínhamos aqui terminaram? Alguma? Não? Faz a mente, eu faço favor. Aqui na frente. Sim. Nenhuma pergunta mais, gente? Então nós queremos agradecer. Pois não. Uma curiosidade, eu gostei disso da lâmina que mostraram, Sim. que é o quebra-cabeça com pessoas, né, uma diversidade de pessoas, mostrando o quebra-cabeça, ou seja, demonstrando ali que a gente elabora juntos os problemas, as dificuldades, compartilha a alegria com a turma. Eu vejo que como é que administrar esse desafio com conteúdo para passar, tendo pessoas que muitas vezes vêm para a sala de aula para elaborar problemas, conflitos, situações diversas. Qual é o melhor caminho? Nós aproveitamos, né, esses momentos da nossa atualidade, dificuldades, e trabalhamos esses assuntos linkados com a doutrina. Então, o facilitador vai ter que ter a paciência de escutar, né, e trabalhar a questão, não deixar de trabalhar essa questão, mas trazendo sempre a luz da doutrina espírita para a questão que está sendo colocada. Então, a gente não precisa deixar de trabalhar todas essas situações da nossa atualidade, mas que a gente consiga fazer esse link, esclarecendo, orientando, né, para que aquele participante não fique com as suas dúvidas, ou se ficar, que a gente consiga buscar recursos em outras obras para trazer melhor a informação. Mas não deixar de trabalhar, porque é pelas nossas vivências, e mesmo porque nós hoje, os estudos são para adultos, né, os grupos de estudo, e a gente entende que o adulto ele só aprende com as suas vivências e com as suas experiências. Então, nós temos que aproveitar essas riquezas que eles trazem para trabalhar a doutrina dentro do grupo de estudo, né? Juntando os dois. Não sei se respondi. A senhora, antes foi falado sobre a formação, como se forma dentro do Espiritismo, certo? E me veio, ouvindo a resposta da senhora, a questão do orgulho e da soberba. E eu imaginei alguém, cada um da banda, não, eu sou formado em Espiritismo, sei mais do que tu. Já contradiz tudo que o Espiritismo prega, né? Então, por isso que não existe essa questão de formação. Mesmo porque Jesus, ele tinha humildade, né? E se nós formos observar, como é que ele fazia o estudo dele? Ele ficava na mesma posição dos outros, ele não tinha, né, essa soberba. Tem um moço lá que vai fazer uma pergunta. Pois não. Não era essa de para não guardar. Não, essa era a pergunta dela ali. Sim. E eu senti, não sei se já falei uma vez, eu senti que principalmente no início dos grupos iniciais, porque o IED, é o IED, né? IED. E até no que eu for lá, a gente viu muita, nessa diversificação das pessoas, muita gente que está ali com curiosidade. Curiosidade de saber assim, ó, como é que está
eu perdi um filho que foi assassinado, no nosso grupo teve isso. Então a pessoa chega ali, às vezes até chora, né? E eu não sei, nunca fui facilitador, né? Como tratar esse caso, né? Como ela falou antes ali, ó, sem pegar e tirar a pessoa, deixar ela, que ela fuja do grupo, porque ela não ouviu uma resposta, aquilo que parece que é o que ela quer saber do filho dela. E ela está no grupo da história. Bom, se não tiver dúvida, agora vamos interessar. Quando temos essas situações assim, né, nós pensamos que a melhor forma é conversar, claro, acolher aquela pessoa, trazer informações à luz da doutrina, mas nós não podemos esquecer que nós temos atividades na casa que podem auxiliar também. E para isso o facilitador tem que conhecer todas as atividades da casa, como funciona a casa. Se ela está com um problema, ela precisa ser encaminhada para o atendimento fraterno. Porque lá no atendimento fraterno, ela vai ter esse esclarecimento e o seu consolo. Aí depois ela retorna, com certeza, consolada, orientada para o grupo de estudo. Não é o facilitador que vai dar a resposta, que vai fazer isso, mas ele vai encaminhar para a área adequada, que vai dar essa informação e vai pacificar aquela pessoa, né, até que ela consiga, então, retomar a sua atividade de estudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós não vamos responder nada, nós não vamos acolher, sim, vamos conversar, porque não vamos deixar sem uma orientação, mas encaminhar para a área, né, que tenha que está qualificada para isso, que trabalha com isso para o atendimento necessário. Então, nós temos o atendimento fraterno na casa. Então, o facilitador, ele precisa saber todo o movimento da casa. Quais são as áreas que a casa tem e o que essa área faz. Porque ele vai ter condições de orientar e encaminhar. E essa obra que foi apresentada hoje, e Ed também, mas principalmente nessa obra, a capinha azul, aquela, verde. Das obras básicas? Não, é essa da orientação. Da orientação do centro espírita. Perfil do facilitador, aonde consta que ele deva conhecer todas as atividades da casa para poder atender aquele carente material que precisa de algo para se alimentar, aquele carente espiritual, encaminhar para o atendimento fraterno. Essa é a grande mote para não quebrar, mas conciliar esses conflitos, porque os que chegam na casa, quem trabalha na área do IED, sabe, aqueles que chegam na casa, chegam com esse conflito que nós vamos falar. Eu quero ter notícia de alguém. E a gente entende que aquele que o facilitador, né, que é facilitador do IED, ele precisa, com este conhecimento maior, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra certa, mas é o que me ocorreu agora, de tudo que acontece dentro da casa e da própria doutrina, um estudo muito aprofundado da doutrina, porque ele vai se deparar com essas situações. Então, ele vai ter que saber como encaminhar e como trabalhar no grupo. Né? Então, é importante que ele tenha esse conhecimento mais aprofundado da doutrina. Então, a responsabilidade do coordenador da área de estudo da casa de colocar o facilitador de IED, porque é ele que vai dar a continuidade daqueles que vão permanecer nos estudos na casa. Porque senão as evasões vão acontecer. Porque eu vou buscar a resposta, eu não consigo entender o processo, e aí eu fui lá. E temos que entender também que cada um, como tu falaste, tem o seu tempo. Alô? Não? Temos que entender que cada um tem o seu tempo, como a Denise falou. Eu tive uma colega de estudos e depois de trabalho espírita, que ela veio da católica para a casa espírita, ficou um tempo, depois foi para Cristo é Amor. Doou todas as obras dela. Como diz o Raul Teixeira, o espiritismo não é para quem quer. O espiritismo é para quem aguenta.
Ele usa essa palavra forte. Então, muitas vezes a pessoa realmente busca falar com um parente, com alguém que deu saudade, que já viajou desse mundo. Mas o grupo IED não é para isso. O grupo IED também não é para isso. Procurar um local perfeito. E a gente entendendo que existem essas áreas Exato. dentro da nossa casa que faz esses atendimentos, a gente tem que realmente encaminhar. Às vezes, gente, a gente está falando daquele que está chegando, mas nós não podemos esquecer que nós também, lá na frente, às vezes nos perturbamos. E aí nós precisamos também desse socorro e nós, pela falta de humildade, não buscamos o socorro necessário nos nossos atendimentos fraternos em nossa casa. Então, a gente também tem que parar e fazer essa reflexão. Por que nós não buscamos o atendimento fraterno na nossa casa? Por que nós permitimos isso? Então, a gente também tem que fazer essa reflexão. Não é só o nosso irmão que está chegando no momento, mas nós também tem momentos que nós nos atrapalhamos um pouco e a gente precisa ser recurso. Temos que sair do grupo de estudo? Não. Continuamos estudando, mas buscamos o apoio na área que é devida. A gente agradece a disponibilidade da Denise, de Porto Alegre. Eu que agradeço a paciência de vocês. Participar essa tarde. E o Flávio vai fazer os agradecimentos, depois a Rosa, representando a Casa Espírita, vai entregar um mimo para a Denise. Não tem um pagando, não. Só aproveitando, gente, ó. Eu vou mostrar aqui. Essas são algumas obras daquelas que nós falamos, que nós utilizamos para fazer a atividade. Bom, então, para vocês entenderem que o estudo ele é permanente. Então, de todas elas, nós tivemos que ler. Faz uma propaganda da opinião espírita, qual é o capítulo 1? Ah, o capítulo 1. Capítulo 1 está aqui, ó. Não é a opinião espírita, é o pão nosso. É o pão nosso uma obra? Não. Opinião espírita, capítulo 1. A opinião espírita, posto de Opinião espírita. o capítulo 1, examinemos a nós mesmos. E ele, para vocês verem como eles estudam, agora eu vou fazer uma propaganda, como os benfeitores espirituais estudam, Emmanuel e André Luiz, que eles para escrever este primeiro capítulo, examinemos a nós mesmos, eles foram estudar o Livro dos Espíritos, questão 919, está aqui. Eles leram a questão e trouxeram a mensagem. Toda a obra é assim. Lê a questão da obra, aqui vem Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, obras Céu e Inferno. Então, eles pegam o tema da onde eles estudam e trazem a mensagem para nós. Então, é um livro de estudo maravilhoso. Os outros eu não apresentei, o nosso, que esse aqui é Divino, Mão à Obra, o primeiro capítulo. Consciência e mediunidade. Para mediunidade, para quem quer estudar mediunidade, não tem, lê o livro. Mas, para aquele que quer entender o estudo no Centro Espírita, na quarta parte aqui, ele fala só sobre o estudo dentro do Centro Espírita. Reflexões Espíritas, que é do Viana de Carvalho, essa obra é pouco divulgada, mas é de uma riqueza, porque Viana traz as questões comportamentais do espírita nos momentos atuais. Então, são obras assim que a gente não pode perder, e ele fala da relação pessoal. E essa obra, gente, que é divina, que é o estudo divino. Aqui, o meu é o antigo. Ali está lá bonitinho, né? Está azulzinho, todo repaginado, tudo. Mas essa obra, o estudo divino, é maravilhosa. Então, são algumas obras subsidiárias que nós temos como recursos para os nossos estudos. E como é que a gente consegue fazer isso? Que o participante leia. É quando a gente apresenta a obra e deixa ele manusear. Aí ele vai ver quanto é bom ler e estudar. É isso, obrigada. Flávio.
Então, nós queremos agradecer, mas antes dizer que tudo isso que foi feito aqui, dito aqui, está gravado. Então, essa relação de obras, aquelas casas que queiram, pode buscar junto ao Mazut ou junto ao UB, que nós podemos repassar, está toda ela gravada. Nós então queremos agradecer principalmente a presença de vocês. Vocês sabiam que todas as cidades da UB Taquara estavam aqui hoje? Que maravilha. Nós somos 7.200 quilômetros quadrados na saúde. E nós nos sentimos muito felizes, porque quando nós conversamos com a Beth e com a Lilian para que acontecesse esse encontro, nós não esperávamos que a repercussão fosse tão grande como foi o acolhimento de vocês. Então, nós queremos agradecer. E também queremos agradecer o nosso querido Luiz Carlos Mazut, o homem da comunicação na nossa região, que eu não conhecia. Se levanta aí, cara. Essa é a mais nova aquisição da UB Taquara, do Abon Taquara, né? Ele vai fazer, hoje nós queremos fazer uma live, mas por problemas técnicos de satélite, não deu. Então, mas está tudo gravado, viu, pessoal? Está tudo gravado. Isso aí vai ficar à disposição das casas e dos seus tamanhos. Isso é matéria de nós estudarmos. Que são 55 minutos que a Denise fala e as respostas às perguntas. É um conteúdo muito rico para nós quebrar aquele paradigma do estudante não quer estudar. Não, o estudante quer estudar, ele só tem que ter oportunidade de conteúdo. Nós precisamos dar esse conteúdo para eles e, através do nosso estudo, não parar em nós. Vou explicar. Então, eu vejo assim, Denise, até posso estar errado, mas o grande motivador das evasões é o facilitador. E nós temos que nos colocar como servidores de Cristo. Porque às vezes nós nos colocamos um degrau acima daqueles que vêm estudar conosco. E não, somos todos aprendizes. O degrau nós vamos subirmos juntos. Nós vamos atingir os objetivos juntos. Não podemos pensar que porque a gente tem um pouquinho mais de caminhada na doutrina espírita, nós somos superiores aqui. Então nós agradecemos, queremos, Denise, leva o nosso carinho a Cleusa, que tão prontamente nos atendeu. E a ti, né? E a ti e ao teu esposo que veio meu médico de transporte, trazê-la e contribuir com uma pergunta tão bem colocada. Leva o nosso carinho, nosso abraço, o nosso presente também. E que todos tenham um bom retorno. Obrigado. Na Rosa, então, foi materializar o nosso povo, materializar o nosso obrigado, vai fazer o agradecimento em nome da casa a presidente. Então, primeiro a presidente vai entregar um livro para a Denise. Tem como criar. Se já tem como criar, ótimo. Obrigada, gente. Um elefantinho lindo que morre. Então, eu convido nesse momento, tá ligado? Tá, fala bem perto. Convido a todos nós nesse momento para uma vez mais unirmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lembrando deste lugar, deste local, que nesta hora se transforma numa imensa aula de estudos sistematizados da doutrina espírita. E juntos, digamos, Jesus amigo. Aqui estamos, Senhor, neste momento, para agradecer estas horas que passaram céleres, Senhor, mas que foram de muita riqueza,
de muita alegria, de muita harmonia entre nós. Agradecer por aqueles momentos em que aqueles jovens vieram também, Senhor, trazer o seu recadinho. Aquele recadinho que através da música nos chegam, pelas poesias que elas contêm, nos falando da vida, nos falando de nós mesmos, nos falando do Pai, que é amor. E por isso, nós temos que agradecer também por todo o conteúdo que nos foi trazido nesta tarde, mas, sobretudo, o cuidado que a nossa palestrante, Denise, teve de principalmente falar para nós, os estudantes da doutrina espírita. Momento esse em que nós somos alertados, lembrados de que nós temos compromissos conosco mesmo, com aqueles que convivem ou caminham conosco. Nós temos um compromisso muito maior com o nosso Pai que nos deu a vida. Nesta tarde fizemos uma descoberta para alguns, redescoberta para outros, de que nós, quando estudamos, quando nós nos educamos para a vida. Que as nossas frequências, que a nossa presença na sala de aula dos Estes, espalhados por esse Rio Grande e por esse Brasil, possam, na verdade, ser o apronte para o caminho que há de nos conduzir à nossa perfeição. Obrigada, amigos espirituais que aqui estiveram conosco, pelas vibrações amorosíssimas. Obrigada, mentora desta casa, pelo amparo que sempre nos traz. E a Ti, Senhor, pelas bênçãos que nesse momento derrama sobre todos nós. Permite, então, mestre e amigo, que voltemos aos nossos lares, envolvidos pela Tua paz, pelo Teu amor, pela Tua luz. Que assim seja. Que assim seja. Bom retorno a todos. Obrigado a todos, bom retorno. E assim tivemos hoje esta promoção da UME Taquara, esta promoção em que nós tivemos a palestra sobre a importância do estudo na Casa Espírita e encerramos com a oração da nossa querida amiga Rosa von Medigen, do Centro Espírita Irmã Dalva. Obrigado a você, aquele abraço e fiquem com Deus, que assim seja. Juízo. Tchau, gente.